Vamos orar pela galera que está no acampamento, lá no resgate geral. Amém? Já tivemos um pequeno relatório, que eles tiveram um tempo muito precioso no dia de ontem. E por certo, é como uma onda, né? Às vezes vem uma onda menor e a onda vai crescendo, vai aumentando. Nós não temos dúvida que eles voltarão da quarta-feira, que é chamada de cinzas, cheio de júbilo, cheio de alegria, cheio de força, de vigor, de vitória no Senhor. Amém? Vamos declarar e profetizar esse tempo lá, que seja um tempo de maior despertamento, de marcas profundas, amém, de encontros divinos naquele espaço, naquele lugar, em nome de Jesus. Eu não sei para onde que está, em que direção, mas levante suas mãos. Acho que é Itaboraí que eles estão, se eu não me engano. Então que o Senhor, que é o Deus de perto, amém? Porque Ele é de perto aqui, é de perto lá, perto de cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, nós, Senhor, queremos declarar como igreja, Tua palavra diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. O Senhor nos deu uma autoridade, e como povo de representatividade, e como autoridade que o Senhor nos constituiu nessa terra, nós declaramos, Senhor, agora ligado nos céus, Senhor, e declaramos, Senhor, verdadeiramente, Senhor, encontros, Senhor, profundos, marcas profundas, que serão, Senhor, as maiores marcas que esses jovens, Senhor, terão na vida. Não serão as marcas das frustrações, não serão as marcas da desilusão, não serão as marcas da rejeição, Senhor, não será a marca Senhor, das drogas, Senhor, de qualquer outra, Senhor, natureza, será a marca da Tua presença, será a marca do Teu Espírito, o poder da transformação. Senhor, Tua palavra diz que todo poder foi te dado no céu, na terra e debaixo da terra. E nessa hora nós declaramos como igreja, Senhor, que haja a liberação do poder do Teu Espírito, de tudo aquilo que Tu desejas fazer, de tudo aquilo que Tu tens sonhado e desejado, esperado que alguém se coloque, Senhor, num lugar dizendo, eis-me aqui, Senhor, eu quero te encontrar, eu quero a Tua presença. Que esse seja o tempo, Senhor, de que esses jovens adolescentes sejam marcados por Tua presença, sejam marcados por Tua glória, Senhor, que eles nunca mais queiram outro amor senão o Teu amor, que eles não queiram nenhuma outra, Senhor, substância e de qualquer outra natureza, senão a Tua presença. E assim nós declaramos, profetizamos, Senhor, vidas, Senhor, de adolescentes, de jovens, Senhor, de famílias sendo tocadas e restauradas, Senhor, ao voltar, que as suas vidas sejam uma tocha, Senhor, uma chama acesa nas suas casas, Senhor, nas suas famílias, Senhor, nas suas escolas, nas suas faculdades, por onde quer que estejam, Senhor, que a chama do Evangelho, que a chama de Cristo esteja, Senhor, ardendo dentro de cada um deles. Nós declaramos, Senhor, mudança, transformação. Senhor, nós declaramos o sozo, a forma mais plena de salvação. Aqueles que precisam de cura sejam curados. Senhor, aqueles que precisam de libertação, que sejam libertos. Senhor, aqueles que, Senhor, precisam, Senhor, de serem, Senhor, realmente impactados, cheios da Tua presença. E sabemos que todos precisam, que assim seja para a Tua glória. E você que crê, diga amém comigo, amém? Amém, em nome de Jesus, que eles sejam completamente impactados pela presença de Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe, mano. Amém. Glória a Deus, bom dia, paz do Senhor, irmãos. Para cá. Essa semana eu estava conversando com o pastor, né? Acho que essa semana ou semana passada, não sei. Estava falando para ele, cara, como é bom estar no culto. Eu não sei se você acha isso, mas tem semanas que eu chego aqui, eu não queria começar segunda-feira. Eu queria ficar no ambiente de culto a semana inteira. De tão bom que é o ambiente de estar junto, buscando a Deus em comunidade, buscando a Deus nesse ambiente, porque
quando nós nos reunimos, né, quando a igreja de Deus e os filhos de Deus se reúnem, nesse encontro semanal, a Bíblia ensina que Deus ali ordena a sua bênção, né? Que é nesse lugar onde a igreja se reúne, que Deus derrama ali a sua bênção, derrama a sua graça, onde existe fortalecimento. Então, o momento de culto público, que é esse momento aqui, ele é um momento muito importante e essencial para a nossa vida. Então, assim, como é bom, mesmo sendo poucos, mesmo sendo, né, a galera toda está no retiro, mas como é bom nós, como cristãos, estarmos juntos a cada domingo aqui, sendo fortalecidos, aprendendo de Deus, recebendo de Deus. Então, assim, às vezes a gente não quer mesmo vir, não é todo domingo que a gente quer estar. Muitas vezes a gente vem por disciplina, a gente vem porque a gente precisa, né, às vezes a nossa alma, a nossa vontade quer estar em outro lugar, mas a gente vem porque a gente disciplina a si mesmo, pelo entendimento que fazemos parte de um corpo. Então, assim, como é importante para mim e para você estarmos aqui presentes. Às vezes eu estou ali, meu irmão, ouvindo o pastor ou lá na sala das crianças e a sensação é literalmente essa. Eu falei, cara, se eu quisesse, eu queria dormir aqui. Ficar aqui na igreja, junto com todo mundo. Não é sozinho, né? Não digo sozinho de um templo, mas é com todo mundo, ouvindo a palavra de Deus, louvando. Né? Tamanha a importância, né, da igreja, tamanha a importância dos momentos de reunião, dos momentos de estar juntos, aqui e fora daqui. Então, assim, que nós possamos cada vez mais dar valor a esse momento. Saber que quando nós não viemos à igreja, a nossa presença é sentida, a nossa falta é sentida, né? A nossa falta é sentida, porque a nossa presença é importante no corpo de Cristo, né? Nós somos uma família onde cada um move no dom que Deus deu. Uma presença é muito importante nossa aqui. Então, nunca, não deixa se sentir assim, eu não vou porque lá minha presença não é, minha falta não é sentida. É mentira, né? Isso não é verdade, né? A falta dos irmãos é sentida quando nós não estamos juntos. Eu gosto de ler a história da igreja, né? Ainda não entrei aqui na palavra, mas eu vou entrar. Mas apenas para ajudar a gente nesse entendimento, eu gosto de ler lá o início da igreja, né? Depois que os apóstolos morreram, lá em Atos dos Apóstolos, o último livro ali, depois dos Evangelhos, eu gosto de ler na história da igreja como eles se comportavam, né? Como aquele pessoal que não viu Jesus, que Jesus já tinha morrido, os apóstolos também, o que eles faziam, né, no seu dia a dia para manter aquela chama, né? Porque nós somos chamados para viver, né, o Evangelho e viver esse amor de Deus em comunhão. Aí os registros históricos são muito interessantes. Eles falam que todos os dias os irmãos se reuniam antes de ir trabalhar. Quem podia se reunia antes de ir trabalhar e se reuniam, faziam uma oração. Essa oração muitas vezes era o Pai Nosso, né? Se reuniam ali na simplicidade, se viam, faziam uma oração, o Pai Nosso, e quando acabava a oração, cada um ia para os seus afazeres, trabalhar, cuidar da sua vida. E à noite, quem podia se reunia para comer, né? E no domingo, todos eles se reuniam nas casas, muitas vezes em lugares de perseguições, em lugares escondidos, mas eles se reuniam todo domingo, né, para manter esse fogo, para manter essa chama do Evangelho, dos ensinamentos, né, e para levar para o seu dia a dia. Então isso eu acho muito interessante, essa importância. Então por que eu disse isso? Para dizer que a sua presença, minha presença, ela é importante nos cultos, na reunião dos santos, né? Nós não trabalhamos com respeito ao ensino do Evangelho, a gente não trabalha naquele
ensino que a gente vai a um lugar receber a bênção de um sacerdote, como muitas vezes em muitas religiões acontece. Nós não trabalhamos assim. Entendemos que temos um sacerdote sobre nós, um pastor, um bispo. Agora eu estou chamando ele de bispo. É o bispo da nossa comunidade. Entendemos que ele é a referência, ele é o que ora por nós, ele é o que, ele é o que entrega a sua vida, os pastores, o presbitério, entrega a sua vida pelas ovelhas, mas nós entendemos que cada um dentro do corpo tem a sua importância, cada um dentro do corpo tem a sua contribuição a dar, tem algo que Deus colocou único dentro de cada um de nós para fazer o corpo ser edificado e crescer, que é o corpo de Cristo. Então não é aquela mentalidade de que eu vou ali só para receber a minha bênção, agradecer a minha bênção que eu recebi e volto para minha casa. De modo nenhum. Saiba, você no corpo de Cristo, que é a igreja, você tem papel fundamental para o crescimento do próprio corpo, para o desenvolvimento do próprio corpo. Esse é o ensino de Cristo, esse é o ensino do Evangelho. Então, assim, receba essa palavra como um encargo e como uma responsabilidade da parte de Deus, para que você esteja aqui recebendo e dando, abraçando, tocando, falando com o próximo, falando com o irmão. Ó, Deus abençoe a sua semana. Dá um abraço, porque às vezes o irmão chega aqui, meu irmão, arrasado, quebrado, né? Às vezes ele não pode estar demonstrando, mas ele está ali, meu irmão. E às vezes um abraço seu pode ser o toque de Deus na vida daquela pessoa. E a gente não pode esperar do pastor só isso. Todos nós somos essa comunidade. Paulo falava que vocês devem ser suportes uns para os outros. Ele não atribuía só isso ao líder. Então, saiba, esse momento de culto é muito importante. Esse momento de culto, ele é essencial para a minha vida e para a sua vida, para o desenvolvimento da nossa fé. Amém? E é muito bom estar aqui, irmãos. Não tem sido dias fáceis para ninguém. Para mim, não tem sido dias fáceis. Tem dias que não é fácil fazer as coisas mais básicas da vida, muitas vezes, para mim. Trabalhar, levantar. Tem dias de extremas lutas, extremas pressões, muito maiores do que eu já vivi anteriormente. A gente tem vivido tempos de fato, dificuldade, pressão na alma, pressão nos sentimentos, vontade de não levantar. Muitas vezes vontade até mesmo de não viver, vontade de não viver. Porém, é necessário a força de nós como igreja, porque nós vivemos dias difíceis, irmão. Não é fácil, e nós precisamos, nestes dias, estar juntos, nós precisamos, nesses dias, não se isolar, nós precisamos, nesses dias, buscar o conselho, buscar a oração, buscar o aperto de mão, buscar o abraço. Não passe por isso sozinho. Não passe por isso buscando resolver na força do seu próprio braço. Busque ajuda, busque oração, busque conselho, para que juntos possamos avançar e crer. Em nome de Jesus. Dito isso, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37. O café seria perfeito. Mas eu não fiz antes, Eu que devia ter feito o café. João 7, 37. Queria compartilhar com vocês uma palavra simples, mas ao mesmo tempo que a palavra é simples, ela é profunda, Porque Jesus, ele é profundo. O Evangelho, ele é profundo, ele não é superficial. Ele é algo que toca o nosso interior, o nosso coração, que toca o nosso ser. Jesus, Deus é assim. Ao mesmo tempo que a palavra é simples, ela é eficaz, ela é profunda. Eu queria que você repetisse 3 pontos simples comigo, que eu queria ver com você aqui hoje. O primeiro é, nós precisamos de Deus. Você pode dizer comigo? Nós precisamos de Deus. E o segundo ponto que a gente vai ver aqui dentro dessa palavra é:
nós precisamos da palavra de Deus. Pode repetir comigo? Nós precisamos da palavra de Deus. E o terceiro ponto de hoje é: nós precisamos uns dos outros. Vamos lá? Nós precisamos uns dos outros. João 7,37. Diz assim, eu vou ler na versão King James, tá? No último dia, o dia mais solene da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em prantos. Eu escolhi essa versão porque ele está dizendo que Jesus clamou em prantos. Em outras versões diz, Jesus exclamou. Em outras versões diz, Jesus disse em alta voz. Ou seja, Jesus estava numa festa. Dentro dessa festa, no último dia, que era o dia mais importante daquela festa, Jesus se levanta no meio de todos aqueles homens, de todas aquelas mulheres, de todas aquelas pessoas, e Jesus clamou em prantos, dizendo: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ele se referiu ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem, pois o Espírito Santo, até aquele momento, não fora concedido, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Irmão, Jesus estava aqui já próximo de ser morto, próximo de começar o seu martírio, próximo de começar o seu sofrimento, ou próximo de começar a sua paixão, né? Ele estava próximo de ir para a cruz. E ali, nessa festa, nós vemos Jesus tomado de um clamor. Jesus tomado de não vou dizer desespero, mas ele estava em prantos. Havia nele uma angústia, né? E a angústia de Jesus, depois de todo aquele tempo andando entre o povo, Jesus já tinha provado para todos que ele era o Filho de Deus. Ele já tinha provado para todos, pelos sinais que ele operava, que ele era o Filho de Deus. Jesus já tinha provado para todos que ele era aquele em que o povo estava aguardando, né? Ele falou: eu sou o Messias. Para alguns em particular, e para outros ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele vinha durante um processo todo mostrando àquele povo que ele era o Filho de Deus, que ele era o próprio Deus. Em momentos ali anteriores a esse, no meio de uma conversa com as pessoas, Jesus falou assim: antes de Abraão nascer, eu já estava com Deus. Vocês falam tanto de Abraão, que Abraão era o pai da nação, né? Era o cara que gerou a nação. Jesus falou: cara, eu vivo antes de Abraão. Antes de Abraão nascer, eu sou. As pessoas ficaram escandalizadas, quiseram matar Jesus pelo fato de ele ter dito isso. Jesus falou: eu sou o pão da vida, né? Vocês batem no peito e diz que Moisés deu o pão do céu para vocês, que Moisés era um profeta importante para eles. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Eu sou o verdadeiro pão que dá vida eterna a vocês, né? O caminho para a vida eterna sou eu. Se a gente lê o Evangelho de João, principalmente, a gente vai ver Jesus diversas vezes falando para aquelas pessoas: eu sou aquele que desceu do céu, eu sou o Filho de Deus, eu e o Pai somos um. Se você não comer de mim, se você não vier até mim, você não vai ao Pai. Então a gente vê uma angústia de Deus. Jesus sendo Deus em carne, Jesus sendo Filho de Deus, ele manifestou aqui no capítulo 7, no meio dessa festa, uma angústia. Qual é a angústia do coração de Deus? Qual é a angústia do clamor que existe hoje no coração de Deus? É que eu e você possamos ir até Ele. É que eu e você possamos reconhecer que nós precisamos dEle, que é o primeiro ponto. Jesus estava angustiado,
Quem quiser vir a mim, beba, deixem que as pessoas venham a mim, como ele falou. Então existe uma angústia. Hoje, Jesus, Deus Filho, não está mais entre nós, né? Hoje, Deus Filho está à direita de Deus, à destra de Deus. E a palavra diz que Ele intercede por nós 24 horas. Deus Filho está 24 horas do lado de Deus, orando. O livro de Hebreus explica isso. Ele intercede, Ele ora constantemente por nós, diante de Deus. Intercede, Ele está diante de Deus, olhando para mim, olhando para você, e falou: Senhor, por favor, abençoa ele, resgata ele, que ele possa te ouvir, que ele está o tempo inteiro diante de Deus, intercedendo por mim e você. Porém, Ele deixou dentro de nós o Espírito Santo, que é Deus Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Deus Espírito Santo, Ele está dentro de nós com um clamor. Ele continua com o mesmo clamor que a gente viu aqui em Jesus. Ele continua, porque a palavra diz que o Espírito de Deus, Ele tem ciúmes de nós. Ele nos ama. Então, quando nós não reconhecemos que precisamos dEle, quando nós buscamos em outras fontes a nossa satisfação de vida, o Espírito está clamando por nós, Ele sente ciúmes de nós. Então nós precisamos, em primeiro lugar, ouvir esse clamor de Deus. Nós precisamos de Deus, irmãos. Nós precisamos de Deus. Toda a força que nós precisamos para enfrentar aquilo que as adversidades, os problemas, ela está em Deus, né? Ela está em Deus. A força para viver encontra-se na pessoa de Jesus, na pessoa do Espírito Santo. Jesus um dia se encontrou com uma mulher e ela falou assim: o Pai, Ele procura verdadeiros adoradores. E quando a gente fala assim, nós precisamos de Deus, a palavra principal aí é uma palavra chamada adoração. Todos nós somos adoradores. Todos nós aqui dentro somos adoradores. Todos nós vivemos para alguma coisa. Adoração simplesmente é você viver para alguma coisa. Quando eu vivo para alguma coisa, eu estou adorando. Quando eu vivo para trabalhar, quando eu faço do meu trabalho a minha vida, eu adoro ao trabalho. Eu me rendo ao trabalho. Quando eu faço da minha vida a minha mãe, a minha vida é minha mãe é tudo para mim. Eu estou adorando a minha mãe. Quando eu faço da minha vida os meus filhos, nossa, meu filho é tudo para mim. Eu estou adorando os meus filhos. Então, adoração é uma palavra muito estudada, né? Nossa, o que é adorar? Adorar é simplesmente, você vive para quê? Para que você vive? Então, quando eu vivo para mim, quando eu vivo para, não, a minha prioridade sou eu estou adorando a mim mesmo. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, entender, todos nós somos adoradores. E quando a gente fala assim, nós precisamos de Deus, significa que Deus tem que ser o propósito das nossas vidas. Deus precisa ser o centro das nossas vidas. A nossa vida precisa, ela estar em volta de Deus. Nós precisamos adorar a Deus, precisamos viver para Deus. Jesus falou para uma mulher certa vez: o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E esses adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade somos nós. Somos eu e você. Por quê? Porque nós reconhecemos em Cristo que Ele é a nossa vida. Nós rendemos a nossa vida para Cristo. Então, irmão, em primeiro lugar, eu e você precisamos de Deus. Isso é um processo, irmãos. Isso é um processo, porque quando a gente vem de uma vida inteira buscando outras coisas, e não é fácil mudar tudo de uma vez só. É um processo. Buscar a Deus em primeiro lugar, que é o primeiro mandamento, né? Amar a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas, com todas as nossas forças,
com todo o nosso entendimento, com tudo que somos, isso não é de uma hora para outra, mas isso deve ser um processo que a gente deve dedicar à nossa vida. Nós precisamos de Deus. Quando olhamos para Jesus, eu não vou abrir aqui, senão a gente vai ficar demorando muito nos versículos. A gente vê Jesus em momentos cruciais da vida dele, em que ele está cercado por gente querendo matá-lo, gente querendo pegar ele em contradições para poder acusá-lo, mas nós vemos Jesus ali com um espírito firme. Nós vemos Jesus ali muitas vezes triste, mas nós vemos ele com um espírito inabalável, firme, e ainda assim abençoando os outros, e ainda assim sendo bênção na vida dos outros. Eu fiquei refletindo, eu falei, gente, como pode? Né? Jesus, ele tinha tanta vida dentro dele, ele tinha tanta certeza dentro dele, a identidade de Cristo era tão forte, que nada podia tirar ele do propósito. Ele tinha dias difíceis, ele passava por dificuldades, porque a Bíblia fala que ele era um homem de dores, né? Ele era um homem de dores, ele aprendeu por meio do que sofreu, mas ao mesmo tempo que ele era um homem de dores, ele tinha muita força e muita vida de Deus nele. Então, e é engraçado que a gente olha para Cristo e fala assim, não, eu não posso ser que nem ele, mas não é verdade, porque em João 17, Jesus fala assim, Pai, com o mesmo amor que o Senhor me amou, que você ame eles também. Ele está falando de nós. Com o mesmo amor que o Senhor me ama, o Senhor também ama eles. Então a gente vê que a mesma graça, e a mesma disposição, e a mesma fé que existia, que estava disponível para Cristo, também está disponível para nós. E esse é um propósito para a nossa vida. Nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, irmãos. Nós precisamos dedicar o nosso dia, ainda que seja difícil, e ainda que seja um pouquinho de cada vez, nós precisamos entrar nesse processo com Deus de um novo compromisso com Ele, de uma nova dedicação, de um novo tempo, né? de olhar para dentro do nosso coração, de falar, Senhor, eu desejo que o Senhor habite, né, no centro do meu coração. Muitas vezes eu aprendi com um homem que ele fala assim, Senhor, eu quero querer, porque muitas vezes eu não quero, mas eu quero querer, porque eu sei que aquele caminho é o melhor para mim. Então, irmão, em primeiro lugar, Deus, o Espírito Santo, Ele clama pela nossa resposta, né? Ele clama pela nossa resposta. O fato de Jesus descer à terra, irmãos, é uma demonstração de amor tão grande por mim e por você. O fato do próprio Deus deixar sua glória, o fato do próprio Deus abrir mão da sua glória e enviar o seu próprio Filho, e Jesus abrir mão de toda a sua glória e descer e andar no meio de nós, irmão, isso é uma demonstração de amor tão grande para a nossa vida. É uma demonstração de graça e de favor tão grande sobre nós, que nós precisamos repensar e nós precisamos refletir. Em que você tem dedicado a sua vida? Em que você tem colocado os seus esforços? Em que eu tenho colocado o meu foco de vida? Que esse lugar seja o lugar de Deus. Que esse lugar seja o lugar de Cristo. Então nós vemos isso em Jesus. Nós teremos força, nós teremos para enfrentar e vencer os desafios. E nós adoraremos Ele e encontraremos esse lugar. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos de Deus. Em segundo lugar, irmão, nós precisamos da palavra de Deus. Abra por gentileza em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Antes de ler Colossenses 3,16, quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos, todo mundo conhece eu vou ler aqui até depois, vou antecipar. Quando ele vai lavar os pés de Pedro, naquele ato de serviço, Pedro não
Não, Senhor, você não pode lavar os meus pés. Aí Jesus fala para ele, se você não me deixar lavar o teu pé, você não tem comunhão comigo. Aí Pedro fala assim, Senhor, então não lava só o pé não. Lava a minha cabeça, lava a minha vida, lava meu corpo inteiro, porque eu preciso de lavagem completa. Aí Jesus fala para ele uma coisinha assim, aqueles que já estão limpos, precisam lavar somente os pés. É uma metáfora. E ele fala assim, vocês já estão sendo limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Então, nós precisamos da palavra de Deus para quê, em primeiro lugar? Em primeiro lugar, nós precisamos da palavra de Deus para limpar a nossa vida. Limpar a nossa vida. Quando nós recebemos a Cristo, irmão, nós vemos, nosso passado não é apagado, Deus não quer apagar o nosso passado, Deus não quer descaracterizar a sua personalidade, Deus não quer fazer de você um robô onde Ele vai apagar tudo que você viveu e agora vai fazer uma nova programação em você. Não, não é isso que Ele quer. O passado não é apagado. Nós viemos para Cristo com uma carga. Viemos para Cristo com uma carga de pensamentos, com pensamentos que nós recebemos a vida inteira. Viemos para Cristo com cargas emocionais, com marcas na nossa vida que foram feitas por tudo, situações e por todos. Então nós carregamos uma história atrás de nós. Então quando nós viemos para Cristo, Jesus fala assim, venham a mim, todo aquele que vem a mim eu não lançarei fora. Ele não diz que, ele não faz acepção de pessoas. Ele fala, todo aquele que ouve e vem, eu não lançarei fora. Então ele fala, se você ouvir o Evangelho, não importa quem você é, não importa quem você foi, não importa o que você fez. Se você ouve o meu chamado e vem, eu te aceito, vem para mim. Só que aí ele fala, só que quando você vem a mim, você precisa passar por um processo comigo. Você precisa passar por um processo agora comigo. E esse processo é um processo de limpeza. Então por isso que a palavra de Deus, ela nos limpa. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus escrita, que nós estamos aqui nas mãos. E essa palavra escrita, quando nós nos submetemos a ela, ela passa a ser internalizada por nós. E ela começa, aí entra um desafio muito importante para todos nós. Porque é nesse momento, é nessa hora, em que muitas vezes a nossa vida trava. Nesse momento em que muitas vezes é aqui que a nossa vida ela vai ou avançar, ou nós vamos viver os planos de Deus, ou a gente vai entrar em ciclos não resolvidos e que muitas vezes ficamos frustrados a vida toda. Porque teve um episódio muito engraçado, né? Muito engraçado não, muito triste. Que Jesus ele faz um milagre, ele fala coisas maravilhosas. Aí a Bíblia diz que muitos judeus acreditam nele, creem nele, ouvem a palavra dele, vê os milagres e fala, esse é o cara que nós esperávamos. Aí começam a seguir. Aí quando Jesus começa a abrir a boca para ensinar, começou o problema. Jesus já começou assim, vocês estão me seguindo agora, mas olha só, se vocês ouvirem o que eu estou falando e obedecerem os meus mandamentos, vocês conhecerão a verdade e a verdade vai libertar vocês. Aí eles ouviram assim, o quê? Eu não sou escravo. Quem falou que eu sou escravo? Eu não sou escravo. Nós somos filhos de Abraão. Você está falando que a gente é escravo? Não, eu não sou escravo. Aí Jesus começou a endurecer o ensino. Porque as pessoas, muitas vezes a gente vem para Jesus pela beleza que é o Evangelho, pela maravilha, e que é mesmo, quando nossos olhos são abertos para entender o que é o Evangelho, que o próprio Deus se materializou por amor de mim, por amor de nós, a gente vê, isso é maravilhoso. Mas quando a gente chega a Ele, é a hora que Ele começa a tratar a nossa vida. É a hora que Ele começa a tirar e limpar a nossa vida. A palavra de Deus diz lá em Colossenses 3,16, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, eu estou lendo numa versão aqui, deixa eu mudar a versão para... Pode ser essa aí. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações.
Então, nós precisamos da palavra de Deus, irmão, porque é ela que vai limpar a nossa vida. É ela que vai mudar aquele pensamento que precisa ser mudado na nossa vida. Porque a nossa vida, às vezes, não anda, ela não cresce. Nós não alcançamos novos desafios e novas conquistas porque a gente ainda está preso em pensamentos, preso em ensinamentos que muitas vezes nós recebemos dos outros, que muitas vezes nós assimilamos e não queremos abrir mão deles. Por exemplo, tem uma pessoa que eu amo muito e que por causa de um trauma na vida dele, ele acha que homem e mulher não podem ter amizade. Que se houver um homem e uma mulher tendo amizade, tem interesse ali sexual, porque houve um trauma na vida dele. E aquilo trava ele de fluir nos relacionamentos que ele tem. Por quê? Toda vez que ele vê algo de mulher com homem, ele fala, não, isso aqui por causa do ensino que foi impregnado, por causa que ele recebeu. E é exatamente nesse lugar que a palavra de Deus entra para poder limpar. Porque Jesus disse o seguinte, em um determinado momento, ele falou assim, a gente não tem como eu usar a vida de alguém sem primeiro limpar a vida dessa pessoa. Jesus fez uma analogia, ele falou assim, não tem como pegar um vinho e jogar um vinho num recipiente antigo. Primeiro, o recipiente tem que ser feito novo, ele tem que ser limpado, ele tem que ser feito novo para receber o vinho novo. Então, é isso que a palavra de Deus faz conosco. E é nesse momento que a vida trava, porque muitas vezes nós não queremos abrir mão de velhos ensinos. Não queremos abrir mão de coisas que já estão na nossa mente, no nosso coração e nos nossos sentimentos enraizados. E nós precisamos deixar que a palavra de Deus entre e nos limpe. Habite ricamente a palavra de Cristo. Alguém aqui pode lembrar de um versículo que fala sobre isso? Se eu pudesse perguntar a vocês. Que fala da palavra de Deus que limpa e nos lava. Eu sei de um. Luz para o meu caminho é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Isso significa que quando Oi? Porque eu também coloquei ele aqui. Quando a palavra de Deus não está na nossa vida ricamente, significa que a gente está andando em trevas. Exatamente. Eu estava aprendendo essa semana, reaprendendo, né? Durante os meus momentos devocionais com Deus, de oração, eu estava aprendendo que quando eu vou reaprendendo, né? Que às vezes a gente não pratica o que a gente aprende, só Jesus. Quando eu vou em oração para Deus, eu preciso lembrar para Deus das promessas que Ele já me deu. Por exemplo, Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as doenças, que o Senhor levou sobre si todas as maldições e as doenças. Senhor, então eu quero lembrar a Tua palavra porque eu estou precisando de saúde no meu corpo. Então, a palavra de Deus, ela entrou na minha mente e no meu coração, de modo que a palavra de Deus diz que ela ilumina o meu caminho. Então, Senhor, a Tua palavra diz, e a pessoa estava ensinando, quando você lembra Deus da promessa dEle, você está lembrando que Ele não pode voltar atrás na palavra dEle, porque Ele fez uma promessa. E a palavra é tão importante, irmão, a palavra de uma pessoa é tão importante, que quando Deus fala, Ele tem compromisso com aquilo que Ele fala. Então, quando eu chego diante de Deus e falo, Senhor, por favor, eu não consigo enxergar nada na minha frente, mas a Tua palavra diz que ela é luz para o meu caminho. A Tua palavra diz que ela ilumina o meu caminho. Então, eu estou lembrando para Deus aquilo que Ele prometeu. Eu estou lembrando para Deus. E aí, quando a gente lembra a Deus daquilo que Ele prometeu, se a gente permanecer lembrando a Ele, Ele vai cumprir na nossa vida aquilo que Ele prometeu. Então, é essa palavra de Deus que nós precisamos na nossa vida para nos limpar, para iluminar o nosso caminho. E a palavra de Deus, muitas vezes, ela é o que fortalece a nossa identidade, irmãos. A gente vê que, estava andando ontem com o pastor Sérgio, nas ruas, como hoje a gente vê que o problema
da nossa sociedade, e eu me coloco aí também, porque eu não fico falando que o problema é dos outros, porque eu tenho problemas ainda de identidade. O nosso problema, irmão, é saber quem somos. É saber quem de fato somos. Para que eu vim aqui, né? Isso é um problema que mexe em toda a sociedade. Pode ver que hoje, além de macho e fêmea, tem mais de 50 e tantos gêneros. Tem 50 e tantos tipos de identidade. Né? E a gente não pode simplesmente falar assim, olha que sujeito depravado. Não. A gente tem que olhar para ele e falar, cara, ele não sabe quem ele é. Existe uma carência de identidade nas pessoas. Né? Existe uma carência de identidade em nós. Existe uma carência da gente saber, e daquela identidade em que nós podemos olhar para o Deus e falar, cara, eu sou amado por Deus, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu preciso fazer aqui, eu sei para onde eu vou, obrigado. Eu sei para que eu vim e eu sei para onde eu vou, que é o que a gente vê em Jesus. Então, a palavra de Deus, nós precisamos da palavra de Deus para que ela fortaleça a nossa identidade. As cartas de Paulo, elas são maravilhosas, porque ela ensina o que Deus fez por nós. Ela ensina que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu nele. Deus fala, na carta de Pedro, fala que antes do mundo ter sido criado, Jesus já foi dado em nosso favor como Cordeiro de Deus, já morreu por nós, que nós fomos eleitos nele, que nós fomos escolhidos por ele, que eu e você, em Jesus, somos feitos uma pessoa só, que a nossa condição em Cristo é de mais que vencedor, que a nossa condição em Cristo é uma condição de identidade fortalecida. Então, e quando por isso que eu botei até no meu celular ali, promessas, eu busquei no Google, né? Versículos que falam da promessa de Deus para mim. E joguei lá no meu WhatsApp, para que todas as vezes eu que me encontre desestabilizado, todas as vezes que eu me encontre fragilizado, todas as vezes que eu me encontre triste, querendo buscar em outras fontes aquilo que só Deus pode me dar, aquela palavra ali, eu possa ler aquela palavra, eu possa declarar aquela palavra, e ela possa fortalecer quem eu sou, porque essa é a verdade. O que a palavra de Deus diz sobre mim e sobre você é quem de fato nós somos, irmãos. É quem de fato nós somos. Então nós precisamos da palavra de Deus, precisamos da Bíblia, precisamos ali de 5 minutinhos por dia, que seja, precisamos ali de nós olharmos para aquele livro, olharmos para aquelas palavras, olharmos para Jesus, não mais lendo como se fosse algo, uma revista, mas nos envolvendo com aquilo ali, sabendo que aquilo foi feito para nós. Nós precisamos da palavra de Deus, porque ela nos fortalece, é ela que vai aquecer o nosso coração. É quando a palavra de Deus sai da mente e desce para o coração que a gente encontra forças para poder seguir, para poder cumprir o propósito dele. Porque é ela que nos fortalece, irmão. É a palavra de Deus que nos fortalece. Ela diz quem nós somos. É café que ela fez, caramba. Pô, mas para mim, ainda tem café lá atrás, quem quiser tomar, irmão. E para encerrar, irmãos, nós precisamos uns dos outros. Peraí, são 11h27. Nós precisamos uns dos outros. Amém? Você pode repetir comigo? Nós precisamos uns dos outros. João 13:3. Isso aqui é maravilhoso. Essa é uma passagem que eu gosto muito. A última ceia. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas, e que viera de Deus e voltaria para Deus. Ele estava num banquete, num jantar com seus discípulos, no último jantar. Assim, levantou-se da mesa, vamos ler aqui, tirou a sua capa e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos
e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Chegou, pois, a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, o Senhor vai lavar-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço agora, tu não sabes agora, ou não entendes, mas depois os entenderás. Vai. Tornou-lhe Pedro: nunca lavarás os pés. Replicou Jesus: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Disse-lhe Simão: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Respondeu-lhe Jesus: aquele que se banhou não necessita de lavar os pés, pois no mais está todo limpo, e vós está limpos, mas não a todos. Passa por gentileza. Pode passar por gentileza. Agora, volta para o 12. Ora, olha o que Jesus fez. Depois de ter lavado os pés, tomou o manto, botou a roupa de volta, tornou a reclinar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que tenho-vos feito? 13. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Vai. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Vai. Em verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Irmãos, final, depois daqui Jesus vai para ser julgado e começa o seu sofrimento. Esses homens, irmão, olha que doideira, esses homens já estavam andando com Jesus 2 anos e 8 meses, sei lá, desculpa. Esses homens já estavam andando com Jesus muito tempo, diariamente, dormindo muitas vezes no mesmo lugar que Jesus, diariamente com Jesus. Esses homens viram os milagres de Jesus, esses homens fizeram milagres. Jesus, em um determinado momento, deu autoridade para ele e falou assim: ó, vai 2 em 2 aí e vai anunciar o evangelho. Eles voltaram felizes, dizendo que pessoas foram curadas, demônios se submetiam à palavra deles, achando que era eles, né? Ou seja, muito tempo caminhando com Deus. Deixa eu te perguntar, imagina você caminhando com Deus lado a lado durante 2 anos e meio. Diariamente, vendo Deus fazer as coisas, vendo Deus ressuscitar morto, vendo Deus fazer cego ver, surdo ouvir, vendo Deus curar gente cego de nascença, vendo Deus deixar os religiosos sem saber o que falar, vendo Deus fazer tudo maravilhoso. Esse era o tempo. Já tinham feito tudo. Porém, eles ainda estavam com Jesus e não tinham entendido talvez o propósito de tudo aquilo. Tem um outro evangelho, relata o mesmo texto, dizendo que no momento dessa ceia, eles ainda estavam discutindo entre eles quem era o maior. Qual deles era o mais importante? Irmãos, a gente precisa, isso aqui, quando eu olho para isso, eu preciso refletir sobre a minha vida. Porque às vezes a gente acha que o poder de Deus, que estar com Deus, que ser cristão, que estar debaixo da bênção de Deus, que ser um evangélico, isso favorece a mim. Isso é algo que é para eu desfrutar. É algo para que aquilo seja feito a meu favor. E quando Jesus levanta, olha que doideira, Jesus vê toda aquela situação, muitas pessoas querendo estar próximo dele. Ele viu aquilo tudo e ele ficou constrangido. Ele falou: cara, eles não entenderam ainda. Né? E no final de tudo, no último encontro, Jesus dá um maior ensinamento para aqueles homens. Primeiro, ele se prostra aos pés de um deles, porque para lavar o pé ele teve que se ajoelhar. Deus, né, se reclinando aos pés de um discípulo. E aí os pés deles, como não tinham calçados, estavam imundos ali. Era muita sujeira nos pés. Né? Eu já falei aqui várias vezes, quando aconteciam essas coisas, existia um empregado para fazer esse serviço, né, de lavar os pés.
existia um empregado, que era alguém desprezado. Né? Esse empregado, que era o empregado responsável por lavar os pés, era alguém que era desprezado pela sociedade. E Jesus, ele toma a identidade de um trabalhador desprezado. Outro dia, para ensinar eles, né? Outro dia, na época de RG ainda, cara, quando eu pregava em RG, eu botei um tema, Jesus engraxate, né? Tem um amigo meu que me zoou até hoje. Porque a lógica é essa, você imagina Jesus, vou falar uma profissão que é digna, você imagina Jesus lixeiro, irmão? Você imagina Deus sendo um lixeiro? Você imagina Deus fazendo um trabalho de limpar uma ferida aberta de uma pessoa? Você imagina o próprio Deus descendo a um trabalho mais desprezado, né? Eu não imagino, a gente ainda não tem essa ideia, porque a imagem de Deus deles ali, a imagem de evangelho, muitas vezes, nossa, é uma imagem corrompida. Né? Tanto que Jesus fala assim para eles, olha só, os reis desse mundo, desculpa, eu tô um café. Assim, os governantes desse mundo, fala assim, e aqueles que as pessoas olham e consideram governantes, eles é que vivem nos palácios, eles é que subjugam as pessoas, eles fazem isso. Mas ele falou assim, mas entre vós não será assim. Entre vós, aquele que quiser ser o maior, tem que ser o menor. Aquele que quiser ser servido, precisa servir a todos. E ali, ele ensinou isso, por quê? Porque mesmo andando, qual é a reflexão que eu tiro para mim? Eu posso estar andando com Jesus, eu posso estar lendo a Bíblia todo dia, eu posso estar vendo Jesus fazendo milagre, eu posso estar prosperando na minha vida, mas ainda assim eu posso estar com a imagem corrompida de quem Ele verdadeiramente é. Por quê? Tudo aquilo que Deus faz para mim, eu preciso servir ao meu próximo. É isso que Ele ensinou. Tudo aquilo de bênção que Ele me dá, isso é tão confrontante que eu vejo Paulo falando assim um dia, para mim. Aquele que não trabalha, trabalhe, para que tenha com que ajudar o outro. Olha isso. Doideira, né? Aquele que não trabalha também não coma, mas ele precisa arrumar o trabalho para quê? Para que ele tenha com que ajudar o seu semelhante. Quando eu ouço isso, eu falei, gente, que loucura. Porque muitas vezes o trabalho para mim, né, ele está ligado ao quê? A realização. O trabalho para mim, eu buscar trabalho, está ligado ao quê? A eu conseguir alcançar os meus objetivos. Né? Aí eu consegui realizar os meus sonhos. Só que o que Deus me ensina com isso? Que Ele quer, que eu posso sim desejar o que é bom, que eu posso sim desejar ter sonhos para realizar, mas o que, em primeiro lugar, eu preciso ter os meus recursos e o meu serviço para o semelhante, para o meu próximo. Eu preciso pegar tudo aquilo que Deus me deu, tudo aquilo da identidade, tudo aquilo que eu falei, eu preciso de Deus, né? A palavra me limpa, com o objetivo que Ele nos ensina, para que eu possa me ajoelhar diante do meu semelhante e lavar os pés dele, e Ele lavar os meus, entende? Não é um negócio assim que, mas eu vou fazer pelo outro, não, Ele vai fazer por mim e eu vou fazer por Ele. O que Jesus falou? Façais vós uns aos outros. Então, nós precisamos uns dos outros. Tudo isso que eu falei, tudo aquilo que a gente tem falado, é para que nós possamos servir uns aos outros. E também, nós precisamos dos outros, também fala de unidade. Eu queria abrir aqui num versículo que eu gostei muito. Cadê Jesus? Filipenses 2, 1, 2. Não era isso não, mas tem um outro aqui que eu... Vou ler aqui um outro, mas depois a gente lê Filipenses. Romanos 15, 5, 6, diz o seguinte: o Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de
unidade. Você vê que a perseverança, o Deus que concede perseverança e ânimo. Todos nós precisamos de perseverança e de ânimo, né? Mas a perseverança e o ânimo que Deus dá a cada um de nós precisa produzir um espírito de unidade, segundo Jesus Cristo, para que, com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê que nós precisamos uns dos outros para servir uns aos outros e nós precisamos de uns outros para sermos um. Porque somente quando somos um, irmãos, o Pai é glorificado. Somente quando somos um, o Pai é glorificado. Com um coração e uma só voz, vocês glorifiquem o Pai de vocês. 1 Coríntios 12, 2 a 13, não precisa abrir, diz: ora, assim como o corpo, o nosso corpo humano é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer carioca, quer mineiro, quer brasileiro, quer americano, né? Todo mundo. A todos foi nos dado de beber do único Espírito. Filipenses 2, 1, 2, que eu falei agora. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito e profunda afeição e compaixão, complete a minha alegria. Olha o que ele fala aqui. Se por estarmos em Cristo temos alguma motivação. Quando a gente busca Cristo, a gente é motivado. Quando a gente busca o Senhor, quando a gente busca Deus, quando a gente busca a Tua Palavra, automaticamente nós recebemos motivação. Quando nós buscamos a Deus, nós somos exortados em amor. E quando a gente busca a Deus, a gente tem comunhão com o Espírito. Tudo isso estou falando individualmente, que é o que ele está falando aqui. Pô, se quando vocês buscam a Deus, vocês são motivados. Se quando vocês buscam a Deus, vocês são exortados em amor. Se quando vocês buscam a Deus, vocês têm comunhão com o Espírito, né? E vocês têm compaixão, aí ele fala, agora sabe como é que vocês vão completar a minha alegria? Paulo está falando. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, em um só Espírito e uma só atitude. Tudo aquilo que Deus nos dá, irmãos, na nossa busca pessoal, ela é convertida em unidade para o corpo. E aqui eu volto ao que eu estava falando lá no início. Por isso a importância sua e minha de estarmos em comunhão com a igreja. Por isso a importância sua e minha de estarmos conectados com a família de Deus, se você é dessa comunidade local. Por quê? Porque tudo que Deus te dá lá no secreto é para você ser dividido e compartilhado aqui. É para você chegar aqui no meio de nós, é para eu chegar aqui no meio de nós e de alguma forma isso convergir numa união, numa unidade de pensamento, numa unidade de propósito, porque dessa forma que nós vamos glorificar a Deus. Façam todo o esforço, olha isso, Efésios 4:3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelos vínculos da paz. Hebreus 10:25, olha o que o escritor fala. Não deixem de se reunir como igreja, olha isso. Segundo algumas pessoas fizeram, ou seja, disse que não precisa mais da igreja, né? Busco Deus em casa. Eu só busco Deus aqui na minha casa. Não, esse cara está desalinhado, essa pessoa está desalinhada. Não deixe de congregar, segundo o costume de alguns, mas procuremos, olha o que o escritor diz, encorajar-nos uns aos outros. Por isso é importante quando você e eu chegarmos aqui, né, e fomos falar com o pastor sempre é o exemplo, é o modelo, né? Quando a gente for abraçar o pastor, falar com ele, ao invés de a gente esperar que ele fale alguma coisa, ele também está esperando alguma coisa de você. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza que se você chegar ao pastor Sérgio e falar, meu irmão, que Deus abençoe a sua semana, que Deus te dê graça, ele vai com certeza ser edificado e encorajado pela dom de Deus que está em você. Por isso a importância de pegar aquilo que a gente recebe de Deus no
no nosso dia a dia e trazer para a comunhão, e trazer para a unidade. Encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando você vê que está se aproximando o dia. Esse dia aqui, meu irmão, é o acerto de conta. Está chegando o dia, irmão, as coisas estão ficando complicadas. E aqui eu termino lendo João 17, de 20 a 23, a oração de Jesus. João 17, 20 a 23. Olha o que Jesus falou, irmãos, aqui eu vou encerrar. A minha oração, Jesus está, vou gastar aqui só esses minutinhos finais, que essa passagem é muito maravilhosa. Jesus está no meio dos discípulos, prestes a começar o seu sofrimento, e aí ele começa a orar a Deus em voz alta, de propósito, para que os discípulos ouçam. E ele ainda fala assim, eu estou orando em voz alta só para que vocês saibam, e para que vocês saibam para que vocês recebam a minha alegria. E aí Jesus começa a orar a Deus em voz alta. E aí ele fala para Deus, a minha oração não é apenas por eles, aqueles discípulos ali que estavam locais ao redor dele. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Meu irmão, hoje você e eu só cremos porque nós ouvimos a mensagem dos apóstolos. Então Jesus estava orando por mim e por você naquele momento. Não rogo somente por esses, mas eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem desses apóstolos. Olha o que ele fala, para que todos sejam um, unidade. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti. Olha o que Jesus falou, eles sejam um entre eles, assim como eu estou em ti e o Senhor. Ou seja, a mesma comunhão que existe entre mim e o Senhor, que eles sejam um entre eles. Aí ele fala assim, que eles também sejam um em nós. Então, meu irmão, o que Jesus está dizendo? Que a mesma comunhão que ele tinha com Deus, a mesma comunhão que ele tem com Deus, se eu e você entrarmos em unidade, a gente vai desfrutar dessa comunhão que Jesus tem com o Pai. Desse amor que flui entre o Pai e o Filho, nós vamos desfrutar isso em unidade. Por isso, a importância de que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos um dos outros. E eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhe a glória que me deste, para que todos eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Jesus fica repetindo, cara. Repetindo a questão da unidade, cara. Tamanha a importância do corpo de Cristo, tamanha a importância da comunidade local, tamanha a importância que nós precisamos um dos outros. Tamanha a importância da unidade, Jesus continua falando. Que eles sejam levados, de novo, que eles sejam levados a uma plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amaste. Que nós sejamos um, que nós andemos em unidade, em serviço uns aos outros. Então, irmão, nós precisamos de Deus, nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, como nós falamos, desenvolver esse relacionamento pessoal, esse desafio de reencontrar um caminho com Deus, que não é fácil, mas todo aquele que, como a gente falou, todo aquele que pede, recebe. Então, nós precisamos de Deus, colocar Ele como centro da nossa vida, reordenar a nossa vida toda em volta de Deus. E não colocar Deus, e não reordenar Deus em nossa vida, não. É reordenar nossa vida em torno de Deus. Tá? Precisamos dEle para ter força, adoração, né? Viver para Deus, Precisamos da palavra de Deus para nos limpar, para iluminar o nosso caminho, para fortalecer a nossa identidade. E nós precisamos um dos outros para derramar daquilo que Deus nos dá, para servir, para ajudar e para viver em unidade uns com os outros. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Prepara aí a sua oferta, que a gente não teve uma oferta aqui, né?
Vamos tirar o momento de oferta agora e dízimo. Ali mesmo? Tá, já botou? Amém. Vamos orar e... Cadê o Benjamin? Vamos tocar aqui uma canção para a gente orar e encerrar. Orar primeiramente aqui por essa... Pedindo a Deus aqui por essa palavra. E depois a gente canta aqui e oferta. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça. Deus, pela Tua misericórdia. Sim, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade bendita. Trindade bendita, única, Senhor. Ah, como o Senhor nos ama, Senhor. Deus, muito obrigado, em primeiro lugar, por tudo aquilo que o Senhor fez. Tudo aquilo que o Senhor faz em nós, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos resgatou, Senhor. Obrigado que o Senhor nos deu vida quando estávamos mortos. Obrigado, Senhor, que o Teu amor nos arrancou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do Seu amor. Senhor, não saberíamos, Senhor, onde nós estaríamos hoje se não fosse o Teu amor. Se não fosse o Senhor nos ter arrancado, Senhor, das mãos de Satanás. Não saberíamos onde estaríamos hoje, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela obra da salvação. Muito obrigado pela libertação de pecados. Muito obrigado, Senhor, por sermos sido arrancados, Senhor, Deus, da escravidão do pecado, de uma vida morta, de uma vida vazia, de uma vida sem sentido, Senhor, de uma vida, Senhor, de uma busca intensa que nunca era satisfeita, de uma vida triste. O Senhor nos arrancou de uma vida triste, Senhor. O Senhor nos arrancou de uma vida, Senhor, Deus, que era uma vida morta e nos trouxe, nos deu vida, nos deu sentido, Senhor. Nos deu a vida eterna, o Senhor colocou em nós a vida eterna. Muito obrigado, Senhor, por isso. Nós somos gratos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor, mesmo passando por lutas, Senhor, mesmo passando por tribulações, mesmo muitas vezes, Senhor, estamos caídos, sem forças, Senhor. Ali o Senhor estava conosco, porque a Tua palavra diz que o Senhor habita, Senhor, no mais alto lugar, inacessível, mas o Senhor também habita com aquele que está com o coração contrito, para dar força, para renovar o ânimo daquele que está abatido. Muito obrigado, Senhor, porque muitas vezes, quando estávamos ali caídos, o Senhor estava ali conosco, Senhor, naquele vale conosco. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso pastor e nada pode nos faltar. O Senhor não nos falta, Senhor. Mesmo em momentos bons, em momentos ruins, a Tua presença não nos falta, Senhor. O Senhor não nos falta. O Senhor é o nosso pastor, Senhor. Muito obrigado por isso, Senhor, porque o Senhor nunca nos abandona, Senhor. Nem quando nos rebelamos, nem quando saímos dos caminhos, Senhor, o Senhor nos abandona, o Senhor nos puxa de volta, Senhor. O Senhor é um Deus misericordioso, Senhor. Obrigado por isso, nós te adoramos por quem Tu és. Nós te adoramos por quem Tu és, Senhor. Tu és maravilhoso, soberano, Deus eterno. O Senhor é bondoso, o Senhor é justo, o Senhor é santo. O Senhor é doce, Senhor, o Senhor é misericordioso. O Senhor é compassivo, Senhor. O Senhor é tardio em irar-se, Senhor. Ah, nós te adoramos porque não há ninguém como Tu, Senhor. Não há ninguém como Tu, não há Deus fora de Ti, Senhor. Não há Deus fora de Ti. O Senhor é soberano, o Senhor governa, a nossa vida está debaixo do Teu governo. Nós trazemos isso agora à nossa lembrança. Irmãos, a tua vida, a tua casa, as tuas finanças, os teus sentimentos, toda a tua vida está debaixo do governo de Deus. Ele não perdeu o controle, Ele é soberano sobre a sua vida. Ele é aquele que nos sustenta. Ele está contigo no mais profundo, nos vales, nos problemas, Ele está contigo. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ser aquecidos e fortalecidos, Senhor, pela Tua palavra, quando estivermos passando por problemas. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa fortalecer o nosso coração. Deus, que a Tua presença possa envolver a nossa vida, Senhor. Deus, que a fé possa ser, Senhor, avivada, Senhor, no nosso espírito. Em nome de Jesus, Senhor. Nos levanta aquele que está abatido, levanta aquele que está triste, dá novo vigor, Senhor.
Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Deus, que haja renovo, Senhor, renovo de vida sobre nós nessa manhã, renovo de graça, renovo de amor, renovo de fé, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Nós oramos e te agradecemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santo é o teu nome é santo. Nós adoramos o teu nome e bendizemos o teu nome. Santificado é o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, o teu reinado. Deus, venha sobre nós. Venha sobre nós, venha sobre a nossa casa, venha sobre a nossa vida, o teu reino, Senhor. Não o nosso reino, mas o teu reino, que é um reino de justiça, de equidade, Senhor. Venha sobre nós, o teu governo, e seja feita, Senhor, a tua vontade. Assim na terra como ela é feita no céu, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, seja feita a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, Senhor, de cada dia, nos dá hoje, Senhor. Nos dá hoje, Senhor. Em nome de Jesus, o teu sustento hoje para nós. Primeiramente, o teu sustento, Senhor, Deus, que é o teu próprio Filho, que é a tua própria vida. Deus, que possamos buscar o nosso pão de hoje, Senhor, nos alimentar da tua carne, do teu sangue, que é verdadeiramente comida e verdadeiramente bebida. Deus, em nome de Jesus, em primeiro lugar, esse sustento espiritual, esse renovo, Deus, do nosso espírito em Ti, e também o nosso renovo físico. Deus, o pão de cada dia, o pão na mesa, que não haja falta, Senhor, em cada um de nós aqui do pão de cada dia, e que possamos, Senhor, não andar ansiosos por coisa alguma, não andar ansiosos com o que comer, com o que vestir, com o amanhã, mas, Senhor, que possamos apresentar as nossas petições a Ti em oração, com súplicas e com o coração grato, porque nós queremos a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardando a nossa vida e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Deus, e perdoa, Senhor, as nossas dívidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas falhas. Tem misericórdia, Senhor. Muitas vezes, quando, Deus, ainda nos desviamos, buscamos em outras fontes aquilo que devemos buscar em Ti. Perdoa o nosso pecado, Senhor, assim como perdoamos aquele que nos tem ofendido, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós. Em nome de Jesus, que sejamos pessoas perdoadoras, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, não nos deixa reter o perdão ao nosso próximo, não nos deixa reter o perdão aos nossos pais, à nossa mãe, não nos deixa reter o perdão, Senhor, porque assim como fomos perdoados por Ti, por uma dívida impagável, Senhor, o Senhor perdoou, assim possamos perdoar uns aos outros as nossas dívidas. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, não nos deixe, Senhor, ser seduzidos, Senhor. Dá força de caráter ao nosso espírito, Senhor. Dá força, Senhor, para que estejamos um espírito firme, um espírito forte, Senhor. Não nos deixe, Senhor, cair na tentação. Não nos deixe, Senhor. Faz-nos pessoas firmes, faz-nos pessoas resilientes, com vontade firme. Deus, em nome de Jesus, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal, livra cada um aqui do mal, Deus, na sua vida, Senhor. Deus, que os seus anjos, Senhor, nos cerquem e nos protejam, Senhor. Mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Pode trazer aí seu dízimo e suas ofertas, em nome de Jesus. O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a nossa alma. Guia-nos, Senhor, pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome, Senhor. Ainda que eu ande, Senhor, pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Tu estás comigo, Senhor.
A tua vara e o teu cajado nos consolam, Senhor. Prepara-nos uma mesa perante nós, na presença dos nossos adversários, Senhor. Unges a nossa cabeça com óleo, Senhor, e o nosso cálice transborda, Senhor. Certamente, bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre, Senhor. Amém, amém e amém. Senhor, oramos pelas nossas finanças. Coloque nesse momento, ore pelas suas finanças. Oramos, Senhor. Em primeiro lugar, Senhor, pedindo, Deus, para que no nosso meio não haja ninguém passando necessidade, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Senhor, que se há alguém no nosso meio passando necessidade, que seja dessa comunidade, Senhor. Toca no coração para que nos procure, Senhor. Para que não sofra sozinho, Senhor. Para que possamos ser bênção e suprir as necessidades uns dos outros. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, nós colocamos a nossa área, Deus, financeira. Nos ajuda, Senhor, a ser bons administradores do dinheiro que o Senhor nos tem dado. Em primeiro lugar, Deus, ajuda-nos a ver o dinheiro com os seus olhos. Ajuda-nos, Senhor, a ver o dinheiro com olhos espirituais. A administrar bem as nossas finanças. Livra-nos, Senhor, de uma má administração. Livra-nos, Senhor, de viver debaixo de dívidas. Livra-nos, Senhor, de viver debaixo de cobradores. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, dá-nos sabedoria para administrar os recursos. Dá-nos um coração generoso em primeiro lugar. Dá-nos um coração generoso para ofertar, para dizimar, para ser bênção na vida do nosso próximo. Em nome de Cristo Jesus, não nos deixa, Senhor, sermos pessoas que enterram os talentos, Senhor. Não nos deixam ser pessoas, Senhor, que enterram a finança, sermos pessoas mesquinhas. Não, Senhor. Dá-nos, Deus, um espírito empreendedor, Senhor. Deus, para sermos bênção. Em nome de Jesus, oramos por todos da nossa comunidade que estão passando por necessidades, que estão desempregados, que estão buscando recolocação profissional, que estão buscando, Senhor, promoções. Deus, clamamos por uma porta de milagre. Essa semana, clamamos, Senhor, por portas de milagre. Milagre, Senhor. Milagre de novos empregos. Milagre de promoções. Milagre, Senhor, de, Deus, recompensas de todo o trabalho. Em nome de Cristo Jesus, oramos por aqueles, Senhor, que trabalham por conta própria, empreendedores. Milagres na área financeira. Milagres, clientes novos, novos contratos, novas estratégias. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Para que possamos, Senhor, ser uma igreja, Deus, próspera para a honra e glória do Teu nome. Pedimos para que haja sabedoria na administração financeira dos recursos aqui depositados. Que não falte, Senhor. Deus, que haja sabedoria. Deus, para que os recursos sejam bem aplicados. Senhor, que possamos ser uma igreja próspera para honrar os nossos pastores cada vez mais, porque são eles que entregam a vida por nós. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Guarda cada um na volta para casa. Guarda cada família, Senhor, aqui representada. Esposos, esposas, filhos, filhas, irmãos, primos. Nós declaramos que toda a nossa família, toda a nossa casa é do Senhor. Cada um de nós, Deus, pertence a Cristo e nenhum de nós se perderá. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus nós oramos e nos abençoamos uns aos outros. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Minha voz já foi. Aleluia. Diga, eu preciso de Deus. Eu preciso da palavra. Agora, chega perto do seu irmão, toque nele e diga, eu preciso de você, irmão. Olha dentro do olho dele e diga, eu preciso de você. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu apoio, eu preciso da tua palavra, da tua coragem, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Amém? Excelente. Feriado. Fique alerta, atento. Viu, gente?
é uma liberação muito específica que está sobre esses dias. É só você, né, precisa abrir os olhos para isso. Então fique alerta, atento, orando, guardando a sua casa, a sua família, mas o Senhor é conosco, amém? Nós temos o Senhor, nós temos a palavra e temos uns aos outros, a família da fé. Viu? Em nome de Jesus. Bom que você está aí, irmão.